Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa, que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente, tira todos os véus que impedem esta palavra de nós transformar. Derrota o inimigo em nós, governe nosso interior, ilumine os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, a nossa análise vai mergulhar fundo na sabedoria tão prática do livro de Provérbios. Temos aqui conosco algumas reflexões, de diversos ministros que olharam com atenção para esse texto. E a missão aqui é bem direta. A gente quer extrair lições importantes para o dia a dia. Sobre virtudes, sobre os perigos que a gente tem que evitar, os relacionamentos e, claro, a nossa caminhada na fé cristã. Exatamente. É interessante, Porque Provérbios é, principalmente atribuído a Salomão, a gente sabe da sabedoria dele, lá em Reis, mas o livro em si é uma coletânea muito rica. Tem palavras dos sábios, como está lá em 22:17, e até contribuições de outros, como Agur e Lemuel. Isso mostra, como a sabedoria foi sendo compilada de várias fontes inspiradas, claro. E o propósito é esse mesmo, ser um guia, um tesouro de conselhos para todas as fases da vida. E um ponto, bem central que esses ministros costumam destacar é o contraste, É muito forte entre o caminho do sábio e o caminho do insensato, do tolo. A sabedoria é colocada como o alvo mesmo, aquilo que a pessoa inteligente busca. Tá lá em 15:25. E tem umas ideias que até desafiam um pouco o senso comum, Como aquela de Provérbios 21:3, que diz que praticar a justiça e o juízo é mais aceitável para o Senhor do que o sacrifício em si. Isso direciona muito o foco, para o caráter, para a ação correta. Sem dúvida, é um ponto fundamental. E o que eu acho fascinante é como os ministros também enfatizam a base dessa sabedoria toda, que é o quê? A humildade e o temor do Senhor. Não aquele medo que paralisa, entende? Mas um respeito profundo, uma reverência a Deus, que, aliás, segundo Provérbios 22:4, leva a riquezas e honra e vida. Então, a verdadeira sabedoria começa ali, em não se achar sábio aos próprios olhos, como diz 3:7. Exato. E isso vai na contramão, de armadilhas enormes como o orgulho que sempre vem antes da queda e a preguiça. A preguiça é descrita como um caminho certo para a pobreza, lá em 19:15. E alguns ministros veem isso até como um fator de atraso para comunidades inteiras, sabia? Nossa, falando nessas armadilhas, um tema que é tratado com muita seriedade é o uso das palavras. A língua, Provérbios 18:21 chega a dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. É muito forte isso. É fortíssimo. E os ministros ressaltam como isso é literal, muitas vezes. Palavras podem construir ou destruir. Reputações, relacionamentos, até o nosso ânimo, Com certeza. Guardar a boca, guardar a língua, como diz 21:23, é guardar a própria alma de muita perturbação. É um chamado a responsabilidade enorme na nossa comunicação. E essa responsabilidade, ela se espalha para todas as relações, O livro não foge disso, dá conselhos bem diretos. Por um lado, celebra a bênção que é uma esposa virtuosa, lá em 18:22. Mas, por outro, alerta, sobre como é difícil um lar com briga constante, a mulher rixosa de 21:9 e 19. Sim, um tema recorrente. E no que toca aos filhos, a instrução é muito clara. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. Os ministros explicam que a vara da disciplina, de 22:15, não é só sobre castigo físico necessariamente, mas é sobre a correção, aquela correção necessária para afastar a tolice, a estultícia. Entendi. A correção como formação. Exato. E além disso, valoriza demais a lealdade na amizade. Aquela frase famosa, Há amigo mais chegado do que um irmão, em 18:24.
E também o cuidado com quem precisa, lembrando que Deus é o defensor dos oprimidos, como está em 22:22. Então, diante de toda essa sabedoria prática, né, para a vida, para as relações, como que isso tudo se conecta com a nossa relação principal, a relação com Deus? Parece que a chave mesmo, que muitos ministros apontam, está lá em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Isso. E não te estribes no teu próprio entendimento. É um convite radical, né? Exatamente. Para depender dele. É a base de tudo. E essa dependência inclui aceitar a disciplina que vem de Deus como prova de amor. Como um pai que corrige o filho que ama, né? Como diz 3:12. E é interessante que alguns ministros fazem um paralelo muito profundo entre a sabedoria, quase personificada em Provérbios, especialmente no capítulo 8, Ah, sim. e o próprio Cristo, o Verbo divino, por meio de quem tudo foi criado, como a gente lê lá em João, capítulo 1. Uma conexão poderosa. Muito. No fim das contas, a mensagem que fica ecoando é a da soberania de Deus. A gente pode fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Provérbios 20:24. E no final, a vitória pertence a Ele, como diz 21:31. É verdade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante, né? Pensando naquele versículo, Provérbios 25, que diz que o coração humano é como águas profundas. Como é que a gente pode pegar essa sabedoria tão antiga, que já reconhecia essa complexidade toda dentro de nós, e usar ela hoje, para navegar os desafios, os enganos do mundo atual? Como é que a gente discerne o caminho reto hoje, com tantas vozes, tantas pressões? Fica essa questão, né? Uma ótima questão para refletirmos. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.